Nós vamos começar mais um bate-papo da revista Distopia, hoje com o professor Ricardo Antunes. O Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, um dos principais nomes da Sociologia do Trabalho do Brasil, grande estudioso de Marx e um autor de diversos livros seminais, como O Sentido do Trabalho, A Desertificação Neoliberal no Brasil, Privilégio da Servidão, e o último lançado agora, durante a pandemia, chamado Coronavírus, o Trabalho sobre Fogo Cruzado. Além também de várias coletâneas, como A Riqueza e Miséria no Trabalho no Brasil, e um último agora chamado Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Professor Ricardo, muito obrigado pela presença, por esse tempo concedido para a Distopia. E eu queria então começar por um tema muito importante, que ele inclusive dá título a um livro que tu analisa as novas dinâmicas das relações entre o capital e o trabalho, no mundo de quase total ubiquidade das tecnologias digitais, o privilégio da servidão. Nesse livro tu aponta uma nova fenomenologia da informalidade e uma nova morfologia do trabalho a partir do surgimento de várias tendências, né, como, por exemplo, a constante precarização do trabalho e da classe trabalhadora, claro, num sentido diferente do que o Guy Standing propôs, mas outras tendências também como terceirização crescente, pejotização, o freela fixo, a intermitência, a crescente informalização, e aqui eu só queria fazer um parênteses, né, que segundo o PNAD do ano passado a gente já está em quase 40% de informais no Brasil, e outras pesquisas apontam que o mundo já tem 60% de informais, né, o G20 cerca de 56% da classe trabalhadora, é um número gigantesco. E todas essas tendências que tu aponta, a gente pode ver pela pandemia que ela agrega novas pressões, como o aumento do home office, o desemprego. Então, assim, e tu fala que a partir da conjunção dessas tendências, a gente entra num contexto onde ter um emprego super explorado passa a ser um privilégio, né? E aí, por isso, o título desse livro, que eu acho que tenta capturar esse novo espírito do capitalismo. E justamente por isso eu gostaria que tu nos comentasse um pouco desses rumos que nos levaram a essa nova morfologia do trabalho, essa grande precarização, essa nova servidão que grande parte dos trabalhadores se encontram hoje. Perfeito. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, né? É um prazer dar essa entrevista por Distopia. Quando eu desenhei esse livro, foi entre os anos 2015, 16 e 17, né? Eu já percebia uma tendência que eu aponto pela primeira vez no Adeus ao Trabalho, uma interrogação, 1995, depois nos Sentidos do Trabalho, 1999, esses livros geraram várias edições, eu nunca mudo os textos básicos, nunca mudo, mas eu adiciono textos novos para que o debate ganhe mais atualização, tenha uma atualização, mais atualidade. Mas eu já vinha percebendo, tá certo, que algumas tendências estavam se tornando, eu diria de modo provocativo, irreversíveis do mundo do trabalho, se não houver resposta, confrontação, tá certo? E, digamos assim, uma intensa mobilização do que é a classe trabalhadora hoje. Muito bem. Quais as causas que levaram a esse processo, tá certo? Grosso modo, isso é uma questão que nos levaria longe demais, né? Mas é uma confluência de 2 ou 3 movimentos muito fortes. Primeiro, nos anos 68, 73 do século passado, em 1968, nós lembramos, né? O ano que abalou o mundo, né? Os vários países europeus, França especialmente, mas não só, vários países europeus, Estados Unidos, invasão russa na Tchecoslováquia, né? A greve de Osasco e Contagem no Brasil, em 1969, Cordobaço na Argentina, outono caldo na Itália, o outono quente na Itália, com lutas muito intensas. Aquele período marcou, né, uma fase em que a classe trabalhadora, em vários países, né, com seus movimentos sociais aliados nascentes, ambientalista, feminista,
né, de juventude, etc., tentaram mudar o mundo e foram derrotados, né? E em 73 o capitalismo entra num processo de crise muito profunda, onde, por um lado, era preciso reorganizar o sistema de produção capitalista completamente, e, por outro lado, reorganizar o aparato ideopolítico da dominação. Não era mais possível oscilar entre welfare state, de um lado, tá certo, e crise. É nesse momento que nasce, né, o ideário e a que nasce, não, que se implementa, ganha corpo, o ideário e a pragmática neoliberais. Todos conhecemos isso, é uma aberração, na medida em que é converter tudo que é passível de lucro em algo que se torne rentável. E esse movimento neoliberal, né, devastou grande parte do chamado setor público, né, dos países do sul do mundo. Nós estamos vendo os resultados no Brasil hoje, como também no norte do mundo. É bom lembrar que o primeiro grande movimento neoliberal na Europa foi na Inglaterra, e houve um processo imenso de privatização de um setor estatal forte que a Inglaterra trazia desde o seu período trabalhista. Muito bem. Junto a esse neoliberalismo, há um segundo movimento muito importante, né? Um intenso processo tecno-informacional digital, que começa com a chamada, aspas, revolução informacional, e ela entra, digamos assim, ela entra em cheio no mundo da produção. Os computadores, nos anos 70, eles invadem o mundo da produção. Disto para chegarmos no que temos hoje, algoritmos, inteligência artificial, big data, internet das coisas, né, foram, digamos, algumas décadas, e a viragem do século XX para o século XXI impulsionou. Por quê? Terceiro movimento. Desde 73, que a crise econômica assumia uma forma de crise estrutural, porque o sistema do capital também quase perdeu a sua forma de dominação. Quando, por exemplo, o movimento operário francês, europeu e do Sul diz, né, nós não temos nada que perder, nós temos que conquistar o mundo, não queremos nem o capitalismo, nem o modelo soviético, né, e florescem lutas sociais muito profundas, isso abala o capitalismo. Todos nós lembramos do Maio Parisiense, tá certo? E o resultado disto é que a crise econômica vem se agravando. Em 2008, 2009, nós tivemos um segundo movimento desta crise, muito profunda. Pode-se dizer, nós podemos debater isso depois, Matheus, que desde desse período 73, nós não temos mais ciclos virtuosos e descenso, ciclos virtuosos e ciclos de descenso. Não, nós passamos a ter uma tendência decrescente, né, das taxas de lucro do capital, quando se olha em grande amplitude, com conjunturas menores, não mais cíclicas, mas conjunturais, movimentos conjunturais de ascensão e queda. Quando os Estados Unidos retomam, o Japão cai, a Alemanha entra em estagnação. Quando o Japão se recupera, os Estados Unidos entram em estagnação e a Alemanha cai. E assim vai, né? E assim segue o mundo. E os capitais decidiram, nesse momento, dada a imensa força sobrante de classe trabalhadora em escala global, uma superpopulação relativa de que falava o Marx, um exército monumental de força sobrante de trabalho, eles decidem, tá certo, que a partir de agora os empregos não mais terão direitos do trabalho. Dada a situação de crise estrutural do capital, dadas os níveis decrescentes de acumulação de longo prazo, tendenciais, hoje nós estamos vendo um cenário de crise muito profunda global, para não falar na brasileira. Podemos depois destacar aqui, bastaria dizer que se somássemos o desemprego aberto, mais de 14 milhões, com o desemprego por desalento, mais de 6 milhões, teríamos de saída, e os dados são maiores do que isto, 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do desemprego, mais subemprego, informalidade, etc., o quadro se agrava. Você, inclusive, diz, nós chegamos a 40% da informalidade e houve uma redução da informalidade no período pandêmico. Sabe por quê? Maio de 2020, o IBGE diz, reduziu-se a informalidade.
um leitor apressado diria, puxa, reduziu a informalidade em maio de 2020, então é bom? Não, reduziu a informalidade porque o desemprego entrou na alma da informalidade. A informalidade foi pensada como um bolsão para captar os desempregados e as desempregadas, sempre pensando na divisão sócio-sexual, étnica e racial do trabalho. Esta é a nova morfologia da classe trabalhadora, o seu desenho cada vez mais evidente, e isso fez com que a decisão de suprimir os direitos do trabalho. E as plataformas digitais que emergem nesse período, em 2008 você falava na Coca-Cola, na IBM, na General Motors, ou na Ford, ou na Toyota. Hoje é a Amazon Mechanical Turk, Uber Eats, tá certo? Google, Facebook, Airbnb, né? 99, Cabify, Rappi, né? Deliveroo, Lyft, né? Hoje você tem a explosão das plataformas. E era preciso criar um monstrengo social para justificar a, digamos assim, vedação, a corrosão, a demolição dos direitos do trabalho. Chamou-se a isso de empreendedorismo, tá certo? De trabalho, aspas, autônomo, para mascarar as condições de assalariamento. Nós podemos falar disso depois, nós temos desenvolvido intensamente isso com o meu grupo de pesquisa, a minha pesquisa vem fazendo isso desde o privilégio da servidão, o que me levou a essa constatação. Lendo o livro do Albert Camus, O Primeiro Homem, uma coisa, Matheus, uma coisa curiosa é o seguinte, uma das coisas sempre mais difíceis, nem sempre vem no primeiro momento, é achar o título de um livro. Tem títulos que você vê, o Adeus ao Trabalho, por exemplo, né, que aliás esse ano, veja que surpresa para mim, 26 anos depois da sua publicação, vai ter a primeira edição inglesa, em língua inglesa, já saíram 3 edições da Itália, 2 ou 3 em língua espanhola, uma em galego, que é muito surpreendente, na Espanha em galego, me deu muita felicidade, entre várias, e mais de 20 edições do Brasil, 8 edições e impressões, né? Muito bem, o privilégio da servidão significa que se os jovens hoje, homens e mulheres, tiverem sorte, eles serão servos. Eu estava dizendo, o mais difícil às vezes é chegar a um título. Eu já tinha esse livro na cabeça quando eu estava lendo nas férias o livro O Primeiro Homem, do Albert Camus, conhecido escritor francês. E num dado momento, ele citando lá a exploração dos imigrantes, ele larga essa ideia do privilégio da servidão. Eu disse, eu achei o título que eu estava procurando já há 3 anos para o meu livro, queria um título diferente. Se tivermos sorte, ou se tiverem sorte, os trabalhadores jovens hoje e trabalhadoras serão escravos. Por isso que eu digo, entramos numa era da escravidão digital. Claro que eu uso aqui servidão no sentido, por certo, metafórico, né? Servidão, escravidão, uma coisa é a sua análise concreta de uma situação concreta. Quando eu me refiro à servidão, Hegel falou nesses termos, Marx muitas vezes falou nesses termos, eu estou dizendo de uma sujeição quase total do trabalho ao capital. Muito bom. Tem vários pontos dessa tua resposta que eu quero ir trazendo depois, mas um deles que eu acho que é muito interessante, já liga talvez com o teu último livro, que é a questão dessa crise estrutural do capitalismo, né? Hoje a gente vive uma crise de saúde pública a nível mundial, que muitas pessoas tratam como um fator externo ao capitalismo, e no teu último livro, o Coronavírus, Trabalho sobre Fogo Cruzado, eu acho que tem um argumento muito interessante que tu traz, que tu fala, e me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, tu fala que a pandemia é uma expressão do metabolismo do sistema de produção que a gente tem hoje, que é o capitalismo, e que tu, óbvio, denomina de antissocial. Então, assim, o vírus ele não seria para ti, então, um mero acaso, né? Ele seria um resultado dessa, como eu posso dizer, essa dialética criativa destrutiva do capitalismo, né, conectado, de uma certa forma, à sua cadeia de produção globalizada, que acompanha todo esse fluxo bem frenético de capital, pessoas, mercadorias, e que, óbvio, quando ele explode, quando a pandemia explode, mesmo sendo efeito, resultado ou expressão do capitalismo, ela acaba trazendo efeitos muito nefastos para o próprio capitalismo, né? E para o trabalho no nível global.
Então, assim, a gente vê a explosão do número de desempregados, de informais, um número muito grande no aumento dos entregadores durante a pandemia, né? Então, assim, são vários. O home office começou a explodir, várias empresas adotando o home office ou tornando alguns cargos redundantes. Então, assim, eu queria te perguntar, a partir dessa nova conjuntura pandêmica, como é que tu vê os efeitos dela de longo prazo nessa nova morfologia do trabalho que tu foi mapeando, nessa relação capital-trabalho? Perfeito. A primeira ideia, que aliás você tinha me perguntado na primeira questão, eu retomo agora em segundos, eu criei o termo nova morfologia do trabalho, ou a denominação com hífen, classe que vive do trabalho, né? Não com uma preocupação de um conceito novo, não são conceitos novos. A noção de classe trabalhadora que nós herdamos do Marx, do excepcional livro do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ela é absolutamente atual. A classe trabalhadora é o conjunto compreende o conjunto de homens e mulheres que vendem a sua força de trabalho em troca de salário. Ponto. Isso é o fundamental, tá certo? Tudo que vem depois, e eu chamei classe que vive do trabalho, com hífen, porque eu tinha acabado de ler, quando eu estava escrevendo esse livro, foi na minha livro-docência, na primeira metade dos anos 90, eu tinha lido o livro do Gorz, Adeus ao Proletariado, que ele usa a expressão não hífen classe dos não hífen trabalhadores. O Gorz, que é um autor, né, porque lamentável ele já morreu, devo dizer que eu tenho grande admiração intelectual pelo Gorz, né? Mas admiração intelectual não significa concordância. Quando eu li esse conceito, esse não conceito do Gorz, não classe dos não trabalhadores, eu falei, nossa, mas isso não existe. O que é a não classe dos não trabalhadores? Simplesmente não existe isso. É tudo que não é classe trabalhadora. Então eu disse, não, o Gorz está errado, é a classe hífen que hífen. No século XIX eram sindicatos de força de trabalho. Hifenizar uma frase inteira ficaria horrorosa. Então classe que vive do trabalho. E o conceito pegou. Tá certo? Ele roda pelo mundo, ele é discutido em vários países do mundo. Eu tenho referência a esse conceito, né, de vários movimentos sindicais da Europa, da América Latina, até da Ásia, né, o que mostram que alguma coisa, esse conceito, essa denominação me ajudou. E nova morfologia do trabalho é também para dizer que a classe trabalhadora, ela não desapareceu, só que ela é, como sempre foi, muito heterogênea, muito complexificada, muito diferenciada. E há um elemento vital, Matheus, que é o eixo do privilégio da servidão. O capitalismo industrial nos trouxe o proletariado industrial como a grande novidade. Na sequência do proletariado industrial, o proletariado agrícola, séculos XIX, XX, etc. E o traço desse período de 73 do século passado, do último quartel do século passado para cá, é a explosão do proletariado de serviços. O trabalhador de serviços ou a trabalhadora de serviços, eles e elas deixaram de ser classe média, sofreram um processo de proletarização enorme, e hoje nós temos o uberizado, o trabalhador ou a trabalhadora de hipermercados, de telemarketing, é uma miríade de atividades, né, que resultaram da privatização do setor público, saúde, educação, previdência, ou, tá certo, que foram deslanchados como essa explosão imensa das grandes plataformas digitais que hoje estão no topo do capitalismo. Muito bem. Por que eu chamo de capitalismo pandêmico? O livro que você se referiu, esse meu e-book, Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, saiu há 3 semanas na Itália, e eu dei um outro título que está presente no livrinho, mas eu achei que valeria a pena dar um título mais provocativo. Capitalismo, em português, capitalismo virótico, tá certo? Transformações e metamorfoses do trabalho. Em italiano ficou capitalismo virale, trasformazione e metamorfose di lavoro. Né? O que eu digo lá? Né? A pandemia, o mundo do trabalho que nós temos hoje não foi criado pela pandemia. Ele existia em fevereiro de 2020, como existia em dezembro de 2019. A pandemia desnudou, exasperou,
tá certo? E vem aprofundando exponencialmente esta tendência destrutiva que vinha antes. O capitalismo, Matheus, isso é uma obviedade hoje. Ele não pode crescer sem destruir força humana que trabalha, que se somam aos milhões, quiçá bilhões. Ele não pode se expandir, senão destruindo a natureza de modo irreversível. Ele não pode se expandir, senão aquecendo de algum modo, mais ou menos, né? Gerando aquecimento global, produzindo transgênicos, tá certo? Produzindo agrotóxicos, produzindo, tá certo? A destruição. Esta ideia é do Steven Meszaros, grande intelectual, né? Húngaro, inglês, mais inglês do que húngaro, eu me permitiria dizer, pelo que eu conheci por quase 40 anos, em enorme amizade, profunda amizade pessoal, além das nossas debates intelectuais. O Meszaros diz, o Schumpeter falava em criação destrutiva, criatividade destrutiva. Hoje nós falamos em produção destrutiva. Olha, eu vou dar um exemplo que todos vão entender. Esse celular aqui, tá? Esse meu celular aqui. Podia ser o meu automóvel, podia ser a geladeira, o micro-ondas, o que for. Por mais qualidade total que ele tenha, e eu mostro isso no meu livro, Os Sentidos do Trabalho, ele tem que ter um tempo de vida útil pequeno e reduzido. Os carros do passado poderiam durar 20, 30 anos. Hoje, né, um carro com 4, 5 anos, ele envelheceu. Se você tiver que repor as peças dele, ficará muito mais caro do que comprar um carro novo. É por isso que a maioria dos seguros hoje, com 4 ou 5 defeitos que ocorrem, eles simplesmente dão um carro novo, porque não vale a pena mudá-lo. Ou seja, há uma tendência decrescente do valor de uso das mercadorias, de modo que você produza cada vez mais. A lógica dos celulares é cada ano um modelo novo. Cada ano novo, num celular, sai um tipo novo de celular, e esse modelo novo de celular torna o seu envelhecido. A obsolescência planejada se torna agora muito mais acentuada, né? E esta produção destrutiva, quer dizer, o capitalismo não pode crescer se não destruir. Bom, isso eu não estou citando aqui a indústria bélica, porque aí é óbvio, né? Ele também, tá certo, assumiu a sua forma letal. Um exemplo elementar, não é a minha especialidade, mas todos sabemos, aquecimento global. Os gelos, as geleiras vivem um processo de derretimento. Os vírus que estão sedimentados e congelados se esparramam pelos ares e pelo mundo. As queimadas, tá certo? Elas fazem o mesmo, elas adulteram, tá certo? Completamente, né, o meio ambiente, né, em todos os sentidos, ar, né, todos os, digamos assim, a fauna que existe no entorno, e tudo isso acaba esparramando, tá certo? E criando, digamos assim, uma confusão de tal modo que os vírus também se esparramam. E isto leva ao capitalismo letal. Nós temos hoje no Brasil mais de 300 mil mortos. Isto todos sabemos, são dados subnotificados. No mundo, né, nós temos uma tendência enorme. Os Estados Unidos também, tal qual o Brasil, né, jogaram na destruição em massa das pessoas, pelo menos até o fim do governo Trump. Ora, o que é isso, senão a combinação de destrutividade com letalidade? Isso nos obriga, Matheus, é um imperativo para falar kantianamente sem a conceitualização do Kant, né? Marx usou uma vez essa expressão muito jovem, o imperativo categórico do nosso tempo é criar um novo modo de vida, inteiramente distinto desse modo de vida que nós vivemos hoje, que é destrutivo e letal. E isto com relação à força humana de trabalho, que hoje não há, ninguém pode falar hoje com o mínimo de lucidez, com o mínimo de razoabilidade, ninguém pode falar em pleno emprego hoje. Hoje nós podemos falar em informal, pasme, para terminar essa pergunta, hoje nós podemos falar em informal desempregado, em informal desempregada. Esse é o cenário, né, destrutivo e letal
que faz com que eu denomine, e creio que pela primeira vez, isso veio quando eu estava escrevendo esse livrinho, o capitalismo do nosso tempo, ele é pandêmico, isso muitos já disseram, e virótico, né? Virale em italiano, na denominação, como título desse meu pequeno livro. Tem uma questão que eu acho que também, eu queria ter te perguntado antes, mas ela volta um pouco nessa tua fala, que é o momento, né, dessa destruição, né, que o capitalismo vai trazendo, essa transformação no próprio trabalho, aliada, óbvio, aos desenvolvimentos tecnológicos. Eu acho que tu traz isso direto, com muita frequência, no Privilégio da Servidão e na coletânea que tu organizou, Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0, muito presente, né, que diz respeito a esses efeitos das tecnologias digitais na mutação dessa morfologia, né, como essa morfologia vai se rearranjando a partir dessa ubiquidade das tecnologias. Eu digo tecnologias no sentido bem amplo, incluindo internet das coisas, automatização, inteligência artificial, enfim, algoritmos, só para ficar mais fácil, né? E vai transformando a ponto de criar essa nova parcela do proletariado, que a professora Úrsula Rus chama de ciberprecariado, né? O infoproletariado. Então, assim, eu acho que isso é algo que é extremamente importante da gente pensar, que eu queria trazer para o nosso debate, porque as tecnologias digitais, além de trazer, óbvio, uma facilidade para a vida das pessoas, torna a vida mais cômoda, melhora alguns aspectos do trabalho, mas ela transforma estruturalmente o capitalismo e o próprio trabalho, né? Só para dar um exemplo assim, do que eu quero falar, eu estava vendo esses dias um relatório do Fórum Econômico Mundial e eles estavam prevendo que a nova onda de automatização, que vem a partir de inteligência artificial, ou muito relacionada com isso, ela vai trazer vai acabar com cerca de 85 milhões de empregos. Claro que vai criar novos empregos, mas são empregos que eles não acompanham o ritmo da destruição do trabalho e são empregos que eles são focados numa outra classe, né, de trabalhadores com possibilidade de desenvolver as skills necessárias para esses trabalhos que são altamente exigentes. Ou seja, todos os trabalhos do subemprego, aqueles trabalhos menos qualificados, tendem a desaparecer ou a se tornar cada vez mais explorados, né? E eu acho que tem um exemplo que é interessante, que é o do Flyzoo, eu não sei se conhecem, um hotel do Alibaba. Eles estão propondo esse hotel funcionar com staff de 100% de robôs. Acabar com o sistema de hotelaria, basicamente, não tem mais trabalhadores, só robôs. Então, assim, isso traz muito a ideia que um professor, o Daron Acemoglu, do MIT, fala do Prosperity Gap, que as tecnologias vão trazer. Elas vão trazer uma prosperidade, mas é para uma parcela muito pequena dos trabalhadores e das elites capitalistas, né? Então, assim, dentro desse contexto de transformação das tecnologias, eu queria te perguntar como é que tu entende os efeitos dessas tecnologias digitais para o futuro do trabalho, né? Para além do que tu chama fenômeno de uberização. Perfeito. Veja, são questões bastante complexas, né? Mas eu tenho, digamos, pré-desenhado uma análise muito crítica de tudo que está ocorrendo. Talvez seja um traço interessante indicar, Matheus, da minha formação intelectual, né? Com os meus 18 anos, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas. Eu queria ser um gestor do capital. Como meu pai era advogado, mas era um advogado pobre, minha mãe era funcionária pública, eu entrei no curso de administração pública, que era gratuito, não é? Eu queria ser um gestor do capital. E na Fundação Getúlio Vargas, isso nos anos 72, 73, 74, 75, por ironia da história, eu comecei a ler O Capital, do Karl Marx, né? E a partir dali, né, eu conheci, digamos, bastante por dentro. Eu estudei na melhor escola de administração de empresas da América Latina, né, que naquela época e hoje também, né, tinha um nível que se aproximava muito de escolas norte-americanas, Harvard e outras, né? Muito bem. Isso me permite ter uma formação também de como é que funciona o mundo maquínico do capital, né? Como é que eu vou responder esta pergunta para você, tá certo?
Eu vou dar o exemplo da Alibaba, essa indústria chinesa. Eu já tive na China, eu já tive na Índia, foi muito importante para meu entendimento da classe trabalhadora, sair do universo latino-americano, ir para a Europa, né, América do Norte, Europa, mas ir para o mundo asiático, né, sem o qual as besteiras abundam, a classe trabalhadora vai acabar, não tem, capitalismo pode viver sem trabalho, besteiras que foram escritas nos anos 70, 80, e que hoje global, ninguém... Né? Como? De quem nunca veio para o sul global, né? Por favor, né? Eu às vezes brinco, quando eu vou para Paris, não sei se vamos voltar um dia a ir para Paris, porque nós somos hoje o país pária do mundo, né? Ninguém mais quer brasileiro hoje, como se nós fôssemos responsáveis por esse horror, né, que se apossou da presidência da República e do poder no país, né? Mas quando eu vou para Paris, eu sempre vou no Parque Luxemburgo, que é muito bonito, né? E se der sorte de ser um outono com sol, e você ainda vai ver um concerto de música clássica e andorinhas voando. Uma vez aconteceu isso, eu estava vendo um concerto de música clássica no Parque Luxemburgo, as andorinhas voando, né? Como se estivesse dando o baile das andorinhas, e eu pensei, bom, é por isso que os europeus falam no fim do trabalho, né? Aqui todo mundo flana, tá certo? É o mundo catártico, e nós, a tigrada do sul do mundo, a tigrada rala, entende? Mas, obviamente, que nós sabemos que o proletariado e a classe trabalhadora existe na França, existe na Alemanha. Eu dou aula há mais de 10 anos em Veneza, na Itália, na Universidade de Ca' Foscari, que é uma das mais antigas universidades europeias, tá certo? Muito bem. Eu vejo proletários em Veneza, e olha que Veneza não é uma cidade proletária, mas quem conhece a área industrial dela, tá certo? Conhece o proletariado em Veneza. Isso para mostrar, eu vejo a massa imensa de imigrantes, né, que hoje, e o imigrante é um contingente vital da classe trabalhadora global, né, que hoje fazem qualquer trabalho, vendem a sua força de trabalho por qualquer salário para sobreviver. Então, o que eu quero dizer? Esse cenário, né, ele é devastador. A Alibaba, eu estava dizendo, tá certo, na China, né, e a Huawei também, lá funciona em muitas das suas empresas o sistema 996. Sabe o que é o sistema 96? É o seguinte, os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Por favor, né? Quer dizer, 12 horas por dia, com pequenos intervalos, 6 dias por semana. Os uberizados que nós entrevistamos aqui, são muitos, está no nosso livro que você citou, tá certo? Né? Trabalham 10, 12, 14, 16 horas por dia. Eu já entrevistei vários que têm um dia de semana só de folga, outros não têm sequer um dia. Então, nós estamos num inferno de alta profundidade, né? Nós não teremos prosperidade senão para 1, 2, 3% da população, e miserabilidade. Não é pobreza. Nós temos o quê? Quanto? A Folha de São Paulo dizia outro dia que nós temos 30 milhões de miseráveis. Nós não temos 30 milhões de pobres. Nós temos 30 milhões de miseráveis, né? Se você for olhar na Índia, você tem algumas centenas de milhões de miseráveis. Não são pobres. Eu vi na Índia gente comendo, no centro de Nova Delhi, gente comendo na água que acumula na sarjeta, forma aquela água fétida que sai do esgoto, as pessoas pegando dejetos e restos de comida que estavam ali no chão, para não falar dos nossos lixões, que as pessoas vão buscar alimentação. Então, é um sistema profundamente destrutivo. E ele me permitiu, Matheus, desenvolver 3 teses que eu vou resumir em poucos minutos, porque elas estão no dos capítulos que eu escrevi no Uberização e no Uberização volume 2, que nós já estamos preparando. Primeiro, não foi a pandemia que criou, já tratamos disso, mas a pandemia permitiu que os capitais criassem laboratórios de experimentação do trabalho para generalizarem-se depois do período pandêmico. E o principal laboratório, na minha análise, o principal experimento, na minha análise, é o trabalho uberizado. Hoje já é possível, a Uber tem entre 5 e 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do mundo.
Nós temos hoje aqui no Brasil, no período pandêmico, aumentou entre 5 e 6 milhões de trabalhadores jovens, trabalhadoras jovens, né, nas plataformas, uberizados, como eu prefiro chamar. Por que eu chamo uberizados? Se eu falasse trabalho walmartizado, todos nós sabemos o que eu estou falando. Trabalho McDonaldizado, todos nós sabemos. Trabalho toyotista, que o Satoshi Kamata, antes que todos, denunciou no Japão, no seu livro Japão in the Passing Lane. Eu sinto não ter conseguido publicar esse livro no Brasil. Ele está saindo na Itália agora, uma edição nova. Eu fui honrado com o convite para fazer a apresentação desse livro pela importância que ele tem, né? Nós conhecemos o trabalho taylorista e fordista. O trabalho uberizado, e aqui só, não é porque todos são iguais a Uber, mas o primeiro grande empresa que assumiu dimensão global e que bombou, digamos assim, foi a Uber, né? Esse trabalho uberizado, hoje nós podemos encontrar arquitetos, arquitetas, médicos, médicas, advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, jornalistas, professores, professoras, trabalhadoras do care, dos cuidados, trabalhadoras domésticas, jardineiros, eletricistas, ou seja, a uberização se esparramou nos serviços industriais e na indústria de serviços. E tem potencial de expansão. Claro, na indústria de transformação ou na indústria automotiva, você não pode criar o trabalho intermitente, mas o trabalho uberizado, ele está muito casado com o trabalho intermitente que foi aprovado pela contrarreforma do inqualificável Temer, né? O desqualificado ou do inqualificável Temer. E eu disse naquela época, né? O elemento mais nefasto da contrarreforma do trabalho trabalhista do Temer, né, foi, entre tantas outras, são muitas, mas digamos, aquele que o meu cheiro me permitiu dizer, naquele momento eu dizia isso, você diz, não, isso não tem esse risco, a intermitência. Porque você pode ter trabalho intermitente, tá certo? Com alta tecnologia e sem direito, e aí você chama e denomina o trabalhador ou a trabalhadora de empreendedor e você acaba convencendo, ao menos dos inícios, de que muitos deles se tornaram, num salto de mágica, tá certo? De desempregados, eles se tornaram empresários. Esta é a primeira questão. E essa tendência se expande. Home office, tá certo? Teletrabalho, são muitas formas de uberização. Isso tem duas consequências ainda, que depois eu aprofundo. A segunda é o seguinte, é provocação para valer, porque ele é muito real. O capitalismo de plataforma se assemelha com um período que foi a protoforma do capitalismo. Nós estamos recuperando, em pleno século XXI, com alta tecnologia, condições desumanas de trabalho, típicas de Manchester e da Inglaterra do século XIX, tá certo? É uma aberração. É um aparente paradoxo, ou seja, no capitalismo tecnologicamente mais avançado, né, nós temos o vilipêndio do trabalho. A consequência disso, terceira tese, é a desantropomorfização do trabalho. A ideia é do Lukács, da ontologia do ser social, uma pista que ele deixa nos seus estudos preparatórios da ontologia, e do Marx do Capital. Há uma perda qualitativa e humana do trabalho que vai, sobre a indústria 4.0, aprofundar-se ainda mais. Nós vamos ter uma sujeição, uma subsunção real do trabalho ao capital, agora maquínico, informacional, digital, que domina a cyberindústria. Por quê? Porque a tecnologia do nosso tempo é comandada pelas grandes corporações. Ela é como se você dissesse, tira a dimensão positiva que as tecnologias podem trazer para a humanidade e vamos acentuar os seus traços da competitividade. Exemplo disso, quem controla? O algoritmo não é causa de nenhum elemento nefasto. O algoritmo não pode ser culpado de nada. A questão é, quem controla os algoritmos? Quem programa os algoritmos? Os ingleses diriam, that is the question. Quem programa? Que alma desalmada, tá certo? Controla os algoritmos. Então, o cenário que eu antevejo, ou teremos, primeiro, muita confrontação, isto eu não tenho dúvida, e estão abertas as possibilidades para reinventar um novo modo de vida. Esse nos leva para um buraco de proporções e de tamanho inimagináveis. É triste dizer isso, eu preferia não dizer isso, mas
né? Por óbvio. Né? Quando você olha o céu, o que eu posso dizer para você, Matheus? Daqui a 2 anos, em 2023, nós teremos menos informalidade? Só rindo. Daqui a 2 anos eu vou falar, nós temos 50%, 60% na informalidade. Daqui a 4 anos, nós estamos nos 80%. O ideal do capital é o trabalhador intermitente, uberizado e informal, por óbvio. Se eles já fazem isso, para terminar, nas empresas mais avançadas do mundo, o que esperar do que vem no pós-pandemia? Não, e isso é interessante, porque acaba levando para uma transformação do próprio da psique coletiva dos trabalhadores, né? E tu trata isso no Privilégio da Servidão, que é o adoecimento dos trabalhadores, né? Tem um autor que eu gosto bastante, Mark Fisher, ele era professor da Goldsmith lá na Inglaterra, e ele tem um texto dele que ele trabalha com a ideia de privatização do estresse. O capitalismo coloca, além de transformar o trabalhador no empresário, culpabiliza e deixa toda a responsabilidade de qualquer sucesso ou falha na conta do trabalhador. Dissocializa, né, a responsabilidade da condição do trabalhador e coloca todo o estresse, toda a culpa nesse trabalhador, desenvolvendo diversas patologias, e o remédio é dado a partir da indústria farmacêutica. Então se cria um ciclo destruidor muito grande. Tem uma questão que tu tocou, que eu acho que é fundamental, e eu quero ligar agora nessa próxima questão, que é a penúltima, que é porque tu trabalha muito com uma ideia em tantos teus textos, livros, entrevistas, que o Brasil pós redemocratização, ali na década de 90, com Collor e FHC, vai passar pela desertificação neoliberal, para chegar no período pós-Lula, com o Temer, uma contra-revolução preventiva, né? E eu acho que isso faz um sentido muito grande, mas o que eu queria te perguntar não é necessariamente essa tua perspectiva, que tu já discutiu muito, mas eu queria entender como é que tu avalia o atual contexto político e os efeitos no trabalho desse governo Bolsonaro, que ele é uma combinação entre neoconservadorismo com neoliberalismo, de traços autoritarismos, e muito se discute de neofascismo, o proto-fascista. Então eu queria ouvir um pouco como é que tu entende esse contexto político e os efeitos para o trabalho. Perfeito. Eu vou começar com a segunda, depois eu quero dar um toquezinho nas consequências subjetivas, né, dessa tragédia toda. O atual contexto político em relação ao trabalho é o pior de toda a história republicana brasileira. E mais, eu já acho que a gente pode começar a pensar em falar que é o pior período da história do trabalho do Brasil desde que o Brasil existe como país. Como colônia, não podemos comparar, mas é vital, sem entendermos a colônia, não chegamos a entender o Brasil. A nossa colonização foi buscar na escravização do negro e da negra, tá certo? As condições para criar aqui uma, digamos assim, uma estrutura colonial cujo sentido, Caio Prado é primoroso nisso ao seu tempo, o sentido da colonização é produzir para fora, né? Então nós criamos uma burguesia senhorial, escravista, colonial, subserviente para fora e predadora e brutal para dentro, né? Esta burguesia, né, foi decisiva para a vitória do Bolsonaro. Bastaria dizer isso, porque eu trabalhei bastante nisso, Matheus, num livrinho que eu publiquei na Itália, não publiquei no Brasil, chamado Política della Caverna, né? E porque recebi um convite para escrever este livro logo que o Bolsonaro ganhou as eleições e estava lá no seu primeiro ano. Política della Caverna, a política da caverna, né? E aprofundo na segunda edição atualizada e ampliada do Privilégio da Servidão, que eu publiquei no início de 2020, quando eu adiciono um último capítulo de Temer a Bolsonaro. O livro tinha terminado com o governo Temer, né, porque eu finalizei esse livro em 2017. Né? Eu fiz um último capítulo da parte 3 desse livro, né, as afinidades eletivas entre Temer e Bolsonaro. Né? Nós estamos num período mais trágico, porque houve uma confluência, Matheus, de crise econômica profunda,
crise social, crise política, a vitória eleitoral por condições muito complexas, externas e internas, né? Contra a revolução de amplitude global no cenário europeu e contra a revolução, tá certo? A burguesia brasileira e a burguesia estrangeira que vive simbioticamente com a burguesia brasileira, elas não aceitam nem a conciliação do governo Lula. O governo Lula, por óbvio, ele reiterou isso no seu discurso há 2 semanas atrás, é um governo de conciliação de classe. O Lula não tomou uma medida anticapitalista no seu governo, nos seus 8 anos. Uma que você puder dizer, opa, os interesses burgueses foram feridos assim numa parte forte deles, vital. Nada. É um governo de conciliação de classes, tá certo? Claro. Ele dizia assim, ó, vocês vão ganhar muito dinheiro no meu governo. Ele cansou de dizer isso, vocês vão ganhar. E disse de novo muitas vezes, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Mas vai ter que ter um pouquinho, tá certo? Sim. Né? Para a classe trabalhadora. Não vai poder mais ter a classe trabalhadora, digamos, na miséria absoluta. Esse é o traço do Lula. Só encontra símile, mutatis mutandis, pois as diferenças são grandes, com o getulismo nos anos 30, que eu estudei também. É muito interessante, com a diferença que um é originário, tá certo? Do campo, do latifúndio, e outro é originário, autêntico do proletariado. É muito interessante isso, muito bem. O que significa o governo Bolsonaro? E aí são as afinidades eletivas com o Temer. O Temer conseguiu, com a PEC do fim do mundo, com a liberação da terceirização total e com a contra-reforma trabalhista, dar um passo muito grande na corrosão e na devastação das relações de trabalho no Brasil. O Bolsonaro continua com a proposta da carteira de trabalho verde e amarelo, e já vimos a previdência do Bolsonaro. Entramos numa devastação total. Eu costumo dizer que o neoliberalismo do Bolsonaro é primitivo. E eu vou fazer uma pequena diferença a você, Matheus, mas é claro, só porque é o meu modo de pensar. O governo Bolsonaro não é autoritário. O governo Bolsonaro é ditatorial, tem claros traços neofascistas, defende uma autocracia com participação direta das Forças Armadas e dos militares. Ele militarizou o seu governo. É muito mais profundo o risco ditatorial e autocrático do que o risco autoritário. Entende? Nós pagamos um preço grande pela teoria do autoritarismo, que é limitada. Meu juízo é muito limitado. Tá? É uma discussão teórica mais funda, um dia podemos fazer. É um governo autocrático. Florestan dava essa pista. Tá certo? Florestan, nosso grande mestre, né? Embora ele tenha falado muitas vezes em autoritarismo, num dado momento, você percebe na obra do Florestan, especialmente no seu grande, espetacular livro A Revolução Burguesa no Brasil, que ele, né, de autoritário passa a ser um Estado autocrático, de governo autoritário passa a ser um governo autocrático. E qual é o resultado disto? Né? Nós entramos num processo de regressão. Numa palavra, o Matheus, em 2014, eu estou olhando para lá porque tem um cartaz bonito aqui no meu escritório, uma conferência, uma série de conferências que eu fiz na Índia, né, na Universidade na Nehru, eu não me lembro nem o nome indiano da universidade, principalmente na universidade lá de Nova Delhi, não é? na GNU, né? na Índia. Quando eu voltei da Índia, eu disse assim, eu escrevi na época um artigo para a Folha de São Paulo, eu dizia, o Brasil caminha seriamente para se tornar uma nova Índia latino-americana, dados os níveis de miséria brutais. Eu nunca vi nada parecido do que eu vi na Índia, eu nunca vi, é muito brutal. É um país maravilhoso, é um país espetacular, é um país de lutas sociais, é um país de uma cultura vasta, né, de uma espiritualidade imensa, mas a tal ponto que você combina um sistema de castas. Sim. E tem os que estão fora da condição humana. E isso se mescla com uma condição de classes, uma alta burguesia sofisticada e níveis variados de proletariado até aquela massa que eles consideram já indigente, tá certo? Fora do proletariado porque vive do lixo, tá certo? Sim. Nós caminhamos para esse cenário. É trágico, né? Nós vamos ter muita luta social, então logo a pandemia dê sinais de arrefecimento, né? E 300 mil mortes.
né? A pandemia sendo tratada como uma gripe irrelevante, tá certo? É uma versão ainda mais rústica e boçalizada daquela que se desenvolveu nos Estados Unidos sob Trump, né? Nós vamos ter muita confrontação social no Brasil. Queria dar uma última nota só, que é muito interessante aquela pista que você falou, da questão subjetiva. No Adeus ao Trabalho, eu apresentei uma tese, mais do que uma hipótese, uma tese, que eu diz assim: o capitalismo converte cada trabalhador e cada trabalhadora em déspota de si próprio. Eu passo a me autocontrolar. Sistema de metas, tudo isso que nós vimos passar, né? E isso nos levou a 2 momentos. Há 10, 15 anos atrás, Matheus, todo empresário falava em empregabilidade. O que era empregabilidade? Uma palavra aparentemente bonitinha, mas bem ordinária. Significa assim, de fato, o que significa? O que os empresários diziam? Você não está qualificado para o seu trabalho. Tá certo? O que de fato é a empregabilidade? Nós não temos trabalho para lhe dar, então nós vamos dizer que você é desqualificado, entende? Tá? Percebeu? Sim. E hoje não se fala mais em empregabilidade, hoje é o né? A palavra tchan é empreendedorismo. Você é um empreendedor. Eu chamei no Privilégio da Servidão, e você leu, o trabalhador sonha em ser um burguês de si próprio, mas ele, em última instância, é um proletário de si mesmo, né? E estas pistas eu peguei no Marx, vale dizer, tá certo? Quando ele trata, por exemplo, do papel do salário por peça, e numa pista que o Lukács dá, retomando uma tese do Marx, ao diferenciar alienação de estranhamento, Entfremdung, estranhamento, Entäußerung, alienação, objetivação. Não importa que eu só faço referência a ela para entender as formas complexas do estranhamento no mundo do capital. Lukács, na ontologia, indica que, a partir do mundo espectral da mercadoria, as subjetividades humanas, especialmente aquelas que dependem do trabalho para sobreviver, passam a ter, digamos assim, uma segunda natureza. O Mezzaro chama esse processo das mediações de segunda ordem, ou seja, o nosso universo foi maculado pelo fetichismo da mercadoria, né? Sabemos a origem disto, espetacular origem disso, né? Capítulo 1º do Capital, o fetichismo da mercadoria e suas consequências no interior das condições de alienidade e de estranhamento. Essa pista eu venho trabalhando desde o Adeus ao Trabalho, os sentidos do trabalho, porque eu acho que o mundo do trabalho é objetividade e subjetividade profundamente interrelacionados. Concordo 100%. Só para a gente, então, encerrar e retomando vários pontos, aliás, um mesmo ponto que retornou várias vezes na tua fala, relacionado à resistência e luta contra essa dominação e a superexploração desse capitalismo, dessa indústria 4.0. Nos últimos anos, a gente viu diversas formas de mobilização e organização desse infoproletariado, ou ciberprecariado, ou então dos uberizados, que ela se dá muitas vezes à margem das formas tradicionais de organização, à margem dos sindicatos, dos movimentos sociais tradicionais, né? Por exemplo, no Brasil a gente teve, e tu trabalha isso no livro da uberização, a gente teve o break dos apps, que teve onde a MAN-BR, né, que é a Associação dos Motofrentistas, teve uma participação, um papel muito fundamental, muito mais importante do que os sindicatos dos motofrentistas, ou seja, essa nova entidade criada justamente para suprir umas demandas que o sindicato não estava podendo atender. E a gente vê esse tipo de lutas, esses exemplos se espalhar pelo mundo, né? Lutas dentro de sindicatos, por exemplo, na Inglaterra, dos professores, onde tem uma desigualdade muito grande entre os professores precarizados e os professores com trabalho permanente, né? A gente teve agora a Uber, né, que perdeu na justiça no Reino Unido e vai ter que dar direitos trabalhistas para mais 70 mil motoristas lá no Reino Unido, que foi uma ação coordenada entre os motoristas com a prefeitura. Então, assim, muitos analistas e autores começam a falar, apontar os limites, já, óbvio, há muito tempo, mas apontar a perda de centralidade do sindicato e dessas formas tradicionais de organização nas novas formas de resistência. E aí eu queria
para encerrar, então, perguntar como é que tu entende o papel do sindicato hoje e nessas novas lutas diante dessa exploração crescente e quase desenfreada do capital. Muito bem, meu caro. É muito interessante essa questão também. Eu tenho debatido esse ano infernal que nós estamos vivendo, né? Ou sobrevivendo, né? Eu fiz muitos debates com entregadores e entregadoras, e foi uma coisa muito bacana, é que eu tenho sido convidado por eles para debater com eles, além dos debates que a gente organiza, né? Pelas universidades, pelos sindicatos, pelas várias outras entidades. Eu tenho feito debate também com juízes do trabalho, procuradores do trabalho, sociólogos do trabalho, enfim, tudo mais. Muito bem. Que eu, no sentido, no privilégio da servidão, eu retomo uma ideia e digo: uma nova morfologia do trabalho vai apresentar novas formas de luta e de representação do trabalho. Então, para quem imaginasse que, olha, não tem mais luta, agora é tudo individualizado e tal, quebrou a cara antes da hora, né? E quebrou a cara antes da hora porque a pandemia acentuou. No primeiro período, por exemplo, essas empresas davam prêmio para trabalhador que indicasse outro trabalhador, tá? Para aquela atividade. No começo. Hoje, como existe uma massa sobrante, qualquer trabalhador desempregado ou trabalhadora desempregada hoje vai tentar num aplicativo, tá certo? Que é a única forma de tentar algum trabalho imediatamente, tá certo? Existe uma massa sobrante, eles podem. É por isso que o trabalho vem aumentando a sua intensidade, e diminuindo os níveis salariais. Muito bem. A classe trabalhadora começa a se organizar. Associação, entidade, num outro caso, sindicato. E aí me remete a um segundo problema, Matheus, que é complexo, eu vou dar só algumas pistas, né? O Hayek dizia, no pós-Segunda Guerra, que um dos inimigos do capitalismo era encontrado nos sindicatos, que, pasmem, né? Pasmem, ele dizia: o sindicato é uma corporação. Justo ele, um ideólogo medonho das corporações, dizia que o sindicato era uma corporação. O capitalismo realmente tem a capacidade monumental de adulterar o léxico, né? E o sentido etimológico das palavras até o limite, né? O capitalismo está acostumado a manipular e causar estranhamento em tudo que eles adulteram, né? Imagine que os sindicatos viraram corporação só porque enfrentavam as grandes corporações, os sindicatos de classe, né? E tem uma política insidiosa contra o sindicato. Acho que você já viu, e os que estão nos ouvindo, vendo, ou as que estão nos ouvindo e vendo, eu sugiro aquele American Factory, a indústria americana, né? Um grupo chinês que vai recuperar, né, uma fábrica norte-americana de vidros de automóveis e vão ensinar como explorar a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E uma das políticas é dizer: aqui não entra operário e nem operária que defende o sindicato. Então é uma combinação ideológica profunda que pega um terceiro elemento, tá certo? Que é, além do sindicalismo de classe, de um sindicalismo representativo, tem um sindicalismo mafioso, né? Como em toda atividade, né? De corrupto, um sindicalismo muito corrupto, que vive, né? E o grande ideário do capital toma o sindicato como sendo exemplo de corrupção. Assim como é uma outra tese que é senso comum: todo político é corrupto, fazer política é corrupto. Quando a burguesia não para um segundo de fazer política. A burguesia respira política em tudo que ela faz. Ela controla as classes, as associações de classe que ela tem, os estados, né, a imprensa. Bom, isso tudo sabemos. Resultado: nós vamos ter que ter paciência, o Matheus, porque há exemplos em que os sindicatos serão recusados, mas serão criados associações representativas, outras serão mais entidades autogestionárias, outros vão aproveitar a experiência de sindicatos para criar, e assim vai ser. Vou dar 2 exemplos. Os metroviários do passado recente e os funcionários públicos, em particular os professores e professoras. Quando os metroviários apareceram no Brasil, algumas décadas atrás, não havia sindicato dos metroviários, porque o metrô não existia no Brasil. Então, a primeira tendência do Estado, estávamos sob a ditadura, foi empurrar o metrô
os metroviários para os ferroviários. Os metroviários disseram, não, nós vamos criar o nosso sindicato. E criaram um sindicato dos metroviários muito importantes, o de São Paulo é um deles. Os professores de universidades públicas, assim como professores do ensino médio, todos os funcionários públicos antes de 88 não podiam criar sindicatos, estavam proibidos de criarem seus próprios sindicatos. Então, o que nós fizemos das associações de docentes? Da Unicamp, da USP, da UFRJ, da UFMG, da UFBA, etc. Nós criávamos associações de professores da Unicamp, da USP, etc, etc, etc. Porque não podíamos criar sindicato. Depois veio o direito sindical, essas associações se converteram em entidades sindicais, mas não mudaram o nome. Eu cito esses dois exemplos, porque é claro que os trabalhadores de aplicativos, né, que, atenção, é uma categoria que foi muito, digamos assim, vilipendiada nos últimos anos, porque, primeiro, o grosso desta categoria são os desempregados e os que vêm da informalidade em consequência do fechamento de fábricas, de bancos, de escolas. Eu já entrevistei um veterinário, eu já entrevistei uberizado, eu já entrevistei um engenheiro químico, entende? Além, naturalmente, de caminhoneiros, ex-caminhoneiros, etc, etc. Então, é natural que esse amálgama de indivíduos que foram vilipendiados tenham resistência à CLT, tenham resistência ao sindicato, tenham resistência à política, entende? Mas o mais importante é que a pandemia mostrou para muitos deles que ele não é empreendedor. Eles dizem, claro, não somos empreendedor porra nenhuma, é assim que eles falam, nós somos proletários, nós somos trabalhadores, tá certo? E em sendo trabalhadores, temos que lutar pelos nossos direitos. Aí abre todo um debate se é o direito consagrado da CLT, se é outro direito. Último comentário, a classe trabalhadora não tem pré-ideado a conformação que ela vai dar às suas formas de representação. Ela tem a sua experiência de classe anterior e ela tem o elemento novo. Vai ser da combinação disso que nós vamos ter ou, né, sindicatos combativos desses setores ou associações, tá certo? Vamos chamar assim, parasindicais ou associações livres de trabalhadores e trabalhadoras de plataformas que vão ter uma função que, de certo modo, vai ter similitudes com a vida sindical. No privilégio da servidão, eu dou 3 ou 4 exemplos próximos disso, tá certo? E no Uberização, no livro Uberização também. Ou seja, nós estamos vivendo novas formas de representação, de luta e de organização desses trabalhadores, que poderá ser mais ou menos próxima do sindicato se, e isso tem a ver, último comentário, com o conjunto do sindicalismo de classe. Se os sindicatos entenderem que para que eles tenham vida no século XXI, eles precisam fazer exatamente o que eles fizeram na passagem do século XIX para o século XX. No século XIX eram sindicatos de ofícios, de empresas artesanais, de pequenas e médias indústrias, e de repente veio a Ford, o Fordismo, o Taylorismo, e nós chegamos a ter, tá certo, empresas. Eu visitei a Ford do Brasil em meados dos anos 80, tinha quase 10 mil trabalhadores. O ABC Paulista chegou a ter, mais algumas das suas unidades fora de São Paulo, 44 mil trabalhadores no complexo Ford. Hoje a fábrica é diferente. Ela é mais enxuta, ela é mais automatizada, ela é mais robotizada, e os sindicatos têm que entender quais são os elementos que configuram essa nova morfologia da categoria que eles vão representar. Só assim é que eles vão poder fazer como o sindicalismo do século XIX. Abandonou o sindicalismo de oficina e tornou-se o sindicalismo da grande indústria. Nós temos que pensar hoje o sindicato da grande indústria flexível, terceirizada, tá certo? Muitas vezes intermitente, como no caso da indústria de serviços, plataformas, etc., e encontrar caminhos que mostrem a vitalidade dos sindicatos. Espero ter ajudado nesse desenho, são questões complexas, as suas questões, todas elas foram de grande complexidade. Acho que tentei oferecer um panorama para ajudar na reflexão.
Não, com certeza, ajudou muito e eu tenho certeza que todo mundo que assistir nosso bate-papo vai gostar bastante. Eu queria te agradecer, mas antes de agradecer, eu queria saber se, por exemplo, se tu, por acaso tem algum comentário final, alguma coisa que passou que a gente não abordou e que de repente tu queira tratar antes da gente terminar. Uma nota forte. Em 1995, eu escrevi o Adeus ao Trabalho, uma pergunta, quando estava na moda sociológica e no pensamento em vários setores da humanidade que o trabalho não tinha mais relevância. O trabalho não era mais central, o trabalho não era mais importante, que o trabalho no século XXI tenderia a desaparecer. Tem um autor, eu não vou citar aqui agora, não é nem o caso, mas que era muito inteligente, tratava de outros temas, que numa conferência ao Clube de Roma, né, eu acho que foi em 1985, ele disse, né, Adam Schaff publicou até um livro, A Sociedade Informática, ele diz, no século XXI não mais teremos proletários. A sorte do Adam Schaff é não estar vivo. Eu tenho admiração por parte, ele escreveu História e Verdade, era um marxista da linhagem do leste europeu crítica, né? Escreveu um absurdo desse. Sim. Não, olha, primeira ideia, o capital sabe que sem trabalho humano não há riqueza. Quem cria riqueza é o capital. Ah, professor, mas essa sua tese é antiga. Eu dou gargalhada. Então, por que o capital não deixa fazer lockdown? Se o capital é irrelevante, ele não deixa fazer lockdown, ele impede o lockdown até onde ele pode, porque o lockdown significa trabalhadores e trabalhadoras, força de trabalho não trabalhando, e o capital simplesmente não existe sem trabalho vivo. A tecnologia potencializa. A tecnologia não cria riqueza. Se eu deixar essa máquina ligada aqui, Matheus, e eu parar de falar, você parar de falar, eu não sei se tem mais alguém nos ajudando na engenharia digital. Se os trabalhadores vivos aqui envolvidos pararem, essa máquina vai ficar parada olhando para mim, você vai ficar olhando para mim, daqui a pouco ela vai cair, tá certo? Porque sem trabalho humano não existe. Mutatis mutandis, isto vale para o trabalho em geral. Por mais complexo que seja, esse celular aqui, é o celular, trabalho digital. Qual é o trabalho mais elementar sem o qual esse celular não existe? Extração mineral. A China, a Ásia, a África, a América Latina, tá certo? E até mesmo em alguns outros países, como o Canadá e outros, mas basicamente os países do norte já eliminaram a extração mineral. Jogaram para o sul do mundo porque o sul do mundo, para eles, é o espaço da indústria suja. Isso significa que imaginar que as lutas de classe desapareceram é uma ficção, tá certo? E completamente desprovida de sentido. O que nós temos que entender e estudar são os laboratórios e as experimentações das lutas que vêm ocorrendo nesse novo cenário, que elas nos dão pistas do que nós vamos presenciar nos próximos anos e décadas. E eu não tenho dúvida, muita tensão social, muita confrontação, né? Porque senão nós vamos entrar num ciclo de destrutividade, para o qual daqui 2 anos nós vamos dizer 2021 estava tranquilo e nós não sabíamos, entende? É verdade. Bom, eu vou encerrar nossa gravação e aí eu já te dou um tchau. Muito obrigado pela nossa conversa e uma boa tarde.